Olá, queridos alunos da quinta série da EJA. Bom, vamos analisar a atividade 5 de História. O tema: capitalismo, trabalho e sociedade. Objetivo: compreender as diferentes formas de vida e de trabalho em diferentes sociedades, povos e tempos. Bom, o texto da atividade 5 tem o título Trabalho e Necessidades nas Sociedades Primitivas. Como vocês irão ver, o trabalho ele não tem o mesmo significado para todos os povos, né? Ele tem um sentido diferente, porque o trabalho ele também é uma construção histórica. Então, aqui, ao longo do tempo, muda o seu sentido. E nesse texto vai trabalhar sobre duas perspectivas diferentes. Uma do ponto de vista dos povos tradicionais indígenas e um do nosso ponto de vista, da nossa sociedade, né? Aquilo que significa o trabalho para todos nós, né? Que saímos de casa em determinado horário para ir trabalhar, para poder se sustentar, para ganhar um salário, enfim. Então, o trabalho, ele tem diferentes significados. Aí no texto, ele trata do sentido de trabalho para os grupos tradicionais, os grupos indígenas. Para eles, não trabalhar não é uma obrigação, e sim eles trabalham para se prover, para a sua subsistência, não para acúmulo, né? Não para acumular coisas, para comprar coisas. É um sentido diferente, né? Que para nós. Inclusive, aqui no finalzinho do texto, que vocês vão ver, que ele fala assim, será que a gente não inveja essa forma deles se relacionarem com o trabalho? Porque aqui, para muitos, né, de nós, né, e eu me coloco, eu ainda sou privilegiada, trabalho com aquilo que eu gosto, mas não sei vocês, muitos não têm esse privilégio, muitas vezes, de trabalhar com aquilo que gosta, né? Trabalha para sobreviver, para receber um salário, para se manter, né? E pensa, como o próprio texto diz, no horário da saída, no fim de semana, no feriado prolongado, nas férias ou mesmo na aposentadoria. Que, aliás, isso também já vai ser talvez no futuro nem tenhamos mais aposentadoria, porque isso vai mudar, né? São consequências da nossa sociedade. Então, o texto trata basicamente disso, da diferença, né, do trabalho para a nossa sociedade, para a sociedade indígena, né, para os grupos indígenas. Não é o mesmo sentido, o mesmo significado. Bom, aí vocês vão ler aqui o texto, né, com calma, devagar, né, atentamente, e vão responder aqui as perguntinhas. 1. Qual a ideia de trabalho para a sociedade retratada no texto? Qual a ideia de trabalho para a sociedade? Né? O que ela significa para os grupos indígenas trabalhar? Essa é a questão. 2. Que ideia de trabalho para a sociedade que vivemos, né? O que significa o trabalho para nós, né? E a terceira e a quarta são respostas pessoais. Na sua opinião, por que há diferença entre o trabalho nas sociedades primitivas, ou seja, de grupos indígenas, né? Mas assim, a gente está trabalhando o grupo indígena porque se refere à nossa história aqui do nosso território, mas há outros grupos na África, por exemplo, na Ásia, né? Outros grupos também tradicionais. Então, qual é a diferença de trabalho, né? Por que será que tem essa diferença, né?
entre o trabalho para eles, o significado de trabalho para eles e para nós, né, para nossa sociedade. E a pergunta 4 também é pessoal: como seria a sua vida sem os equipamentos eletrônicos que existem hoje? Então, será que a gente conseguiria sobreviver, por exemplo, sem um computador, sem o celular, né? Vocês imaginam a sua vida sem uma máquina de lavar roupa? Que para nós, né, é uma que a minha mãe inclusive chama de empregada, que ela não viveria sem, enfim. Será que a gente sentiria a falta desses equipamentos eletrônicos, né? Como seria a sua vida sem uma TV, por exemplo, né? Tem equipamentos que hoje fazem parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Mas aqui tentem imaginar aí como seria a sua vida sem esses equipamentos, tá bom? Então, suponham, né? Imaginem aí como que seria para responder essa questão, tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês curtam o texto e até a próxima!